Olá a todos, bem-vindos ao canal. Subrirotinas ou funções, que é o nome mais familiar, são trechos de código separados do código principal, que pela definição de Ken Thompson, criador do C, devem executar uma e somente uma tarefa. As funções podem receber ou não parâmetros e podem retornar ou não informações. Vamos criar uma função que não recebe parâmetros e também não devolve nenhuma informação. Então, void, mensagem, void. Abre chaves. Cout, função, mensagem. Endline. Então vamos lá. Temos agora um tipo novo aqui, chama void. Esse tipo significa que não há tipo algum. Void indica ausência de tipo e, no caso da função, ausência de parâmetros. Nesse caso, foi colocado void como retorno da função, ou seja, não há retorno, e void como parâmetro entre parênteses, ou seja, sem parâmetros. As funções têm que estar definidas antes do cabeçalho main ou antes delas serem utilizadas, senão não funcionam. Ele vai identificar que a função não existe. Então, como nós executamos, o nome da função e os parâmetros. Como não tem, abre e fecha parênteses e vamos executar. Imprimiu mensagem. Facinho, né? Vamos colocar um parâmetro agora. Então, baseado nos tipos que nós já conhecemos, vamos colocar um int p underline número. Aqui a função recebe um parâmetro int e o nome da variável dentro da função será pnúmero. Eu gosto de colocar p underline para identificar parâmetro, isso é coisa minha. Então vamos imprimir aqui, função mensagem, vamos botar uns dois pontos aqui, e eu vou imprimir o parâmetro que está vindo pela função, número. E aqui vamos colocar, ele está reclamando já, a função tem parâmetros e não está batendo, quer dizer, ele não está achando uma função que não tenha parâmetros. Como essa aqui está pedindo 1, vamos colocar o número 3. Executar. Ele imprimiu função mensagem, 3, que foi o parâmetro que eu passei. Se você quiser passar mais de um parâmetro, você tem que separar ele por vírgula. Então vamos passar mais um parâmetro com um tipo diferente aqui. Float, p número 2, muito original, né? E vamos imprimir aqui, cout, função mensagem 2, aqui. E o parâmetro, número 2. Pular a linha. Aqui de novo ele está dizendo, olha, não encontrei uma função que tem um parâmetro só. Então, vamos colocar vírgula no segundo parâmetro. Executar. E aí está, imprimiu os dois parâmetros. Muito bom, está fácil até agora, hein? Vamos definir um retorno para a função. Logo, temos que definir um tipo, igual nós definimos no parâmetro. Vamos colocar o tipo mais comum, que é o int. Então, o int aqui, e vamos retornar um número fixo aqui, 11. Como a função vai retornar um tipo int, eu vou criar um tipo aqui, int i igual mensagem, para conter o retorno. E vou mandar imprimir. Cout, mensagem, e o i, pular a linha. Vamos lá. Tá vendo? Imprimiu 3,345 e o retorno foi 11 que está aqui mostrando. Então agora vamos fazer uma função clássica. É aquela que pega dois números, multiplica e retorna o resultado. Essa é a função clássica para fazer exercício. Todo mundo conhece uma função que multiplica dois números ou soma dois números e o hello world. Então ele vai pegar aqui int a, int b. E automaticamente, assim que ele pegar as variáveis, ele já vai multiplicar e retornar. Eu podia colocar int i igual a A, int j igual a B, aí i vezes j, e x igual a i vezes j e retorna x. Mas eu estou fazendo direto. O C e o C++ permitem isso. Vou colocar int aqui para facilitar o cálculo. Int. Tá aqui, aí para fazer a multiplicação aqui, 3 e 5. Dois valores bem diferentes. Vamos ver o que retorna. 15. Eu passei 3 e 5, 3 vezes 5, 15. Ainda bem que ele calculou direito, já pensou se calculasse outro número aqui e passasse vergonha? Bom, passou dois números, fez um cálculo e retornou o resultado. Facinho, né? Agora você deve ter percebido que o arquivo main.cpp vai ficar muito grande conforme formos adicionando funções e ficará inviável mantê-lo. Para isso, existe o header file, que comentei em outro vídeo. Vamos criar um arquivo contendo esta função e o header file que mostre qual a assinatura da função. A assinatura de função é a definição dos parâmetros recebidos e o retorno. Então vamos criar o H e o CPP dele.
Vamos criar como mensagem. Então aqui, adicionar novo. Vamos criar o header file primeiro. Mensagem.h. Isso aqui é particularidade do Qt. O que ele fez aqui em primeiro momento? Você já deve ter aprendido o ifdef e o ifndef. Quando tem o ifndef aqui, ele testa se essa marca existe ou não. No caso aqui, ela não existe? Não. Então ele vai executar tudo que está dentro aqui do ifndef, como se fosse um if normal. E o define vai definir essa marca. Então a próxima vez que ele passar por aqui, ele vai falar ifndef mensagem. Quer dizer, essa mensagem não está definida? Não, está definida sim. Então não precisa executar o que está aqui dentro do if. É para não ter duplicidade do código. Quando você for pegar esse arquivo header file e tiver que incluir ele em outros arquivos, ele vai causar duplicado. Se você colocar essa definição, ele vai informar que não há duplicidades, porque ele já verificou que esse arquivo já foi incluso no arquivo CPP ou no outro header file que você criou. Então vamos lá. Vamos colocar aqui qual que é a assinatura da mensagem. Ela retorna um int, e ela recebe A e recebe B. Só isso. Essa é a assinatura da mensagem. É a única coisa que eu preciso saber dela no header file. Agora vamos criar o corpo da mensagem. Então vamos para o mensagem CPP. Vamos criar ele aqui. É um source file, mensagem.cpp. Finish. Aqui ele só criou vazio. Então vamos colocar int mensagem. Eu tenho que repetir agora qual é o corpo da mensagem. Int A e int B. E aqui sim eu faço o cálculo. Retorne A vezes B. Vamos compilar para ver se dá erro. Ele deu que tem múltiplas mensagens aqui, porque no main aqui eu esqueci de apagar esse cara. Ele não vai estar mais aqui. Então vamos compilar. Ó, ele já deu um erro de mensagem ali. Então vamos compilar de novo. Ele está dando um erro. Ele está dizendo que mensagem não existe aqui. Então nós vamos ter que colocar o include do mensagem H aqui no main CPP, para que ele conheça a assinatura da função. Então aqui, include mensagem.h, que só tem a assinatura da função aqui, tá vendo? Só tem a assinatura, não tem o corpo dela aqui. Vamos compilar. Agora vamos executar. Executou. 3 vezes 5, 15. Muito bem, funcionou. Então vamos a algumas explicações sobre esse assunto. Você percebeu que no include aqui da mensagem, ela está entre aspas duplas. Quando você coloca menor maior, que é esse string.h e o IOString, significa que você está pegando os arquivos header file do path do compilador. E quando você coloca entre aspas duplas, igual a mensagem aqui, você está informando que o arquivo é local. Essa é a diferença. Aspas duplas local, maior menor, do path do compilador. Outra coisa, como eu estou utilizando o Qt Creator, e você pode estar utilizando o devc, por exemplo, ambos estão compilando o mensagem CPP em seus makefiles, que são gerados automaticamente. Você quer ver como é verdade? Vamos pegar aqui e vamos colocar um erro aqui. Vamos compilar. Olha lá. Ele deu que BG não está declarado no escopo. Por quê? Porque o Qt Creator, o devc, o Visual Studio, eles estão compilando esse CPP também. Ele não está aqui perdido. Todos os arquivos CPPs que estão aqui, se tivesse mais, né, estão sendo compilados e gerados no seu código objeto. Então, se você não estivesse utilizando um SDK, que é o devc, Qt Creator, Visual Studio, por exemplo, ou um ambiente de desenvolvimento integrado, você teria que montar um arquivo makefile e colocar as configurações para compilar o main CPP e mensagem CPP, para que no final ele gerasse o executável. Então vamos criar mais uma função. Aqui no mensagem H, vamos colocar int texto e não tem parâmetro. É o corpo da mensagem. Agora vamos para o CPP. Então é um int texto, não vai nada. Qual que é o corpo? Ele vai imprimir função texto, só para a gente saber onde nós estamos, e vai retornar alguma coisa, um 20, vai, número 20. Vamos compilar? Percebeu que deu um erro? Ele não encontrou o cout nem o endl. Como as funções têm cabeçalhos independentes, temos que colocar todos os includes de sistemas em seus headers files. Então, se esse cara está precisando do IOString, eu vou aqui no H dele, eu poderia colocar no CPP mesmo. Mas, em geral, podia colocar aqui assim, ó.
include IOString. Eu poderia colocar ele aqui. Mas por conveniência, a gente coloca sempre no arquivo header. Então aqui no header file. E como eu não coloquei using namespace aqui, eu tenho que vir nesse cara aqui e colocar o namespace dele. Você percebeu que eu compilei e ele ainda não entendeu. Por quê? Porque o IOString não está nesse arquivo, ele está no arquivo header file do CPP dele. Então eu tenho que botar o include aqui, mensagem.h. Agora ele vai reconhecer todos os comandos. Estou compilando, agora está aí. Então vamos voltar no main CPP e vamos mandar executar a segunda função aqui. Então, cout texto, ele vai retornar um número, né? NDL. Então, sim, a função executa, retorna e o cout é executado. Há tanta flexibilidade em C++ no que diz respeito a onde criar as variáveis, como executar as funções, que no início pode parecer confuso. Você tem que estudar, codificar para isso tornar-se comum. Então vamos executar. Ah, coisa para escrever errado aqui, é testou. Acho que deu erro. Agora vamos executar. Olha lá. Imprimiu 15, função texto e retornou 20. Muito simples, né? Desde que você digite corretamente, é simples. Vamos voltar aqui no mensagem.h. Embora seja possível, não é recomendado colocar mais de uma função em um arquivo header file. Como boa prática, cada função merece estar separada em seu próprio arquivo .h e .cpp, assim como quaisquer particularidades de cada função ficarão somente em seus arquivos. Outro cenário, se você tiver 5 funções em um só .h e só precisar de uma ou duas, deverá compilar todas as 5 funções. E como já passei por isso, tentar acertar as outras funções que você não quer, porque elas precisam de outras informações que você não precisa, será um desafio desnecessário. Então, reforçando, cada função deve ter seu próprio .h e CPP. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Por enquanto é só sobre funções. Por favor, não esqueça de dar um like, inscreva-se no canal e clique no sino para receber notificações. Obrigado.